obrigado. Muito obrigado, Dr. Everton Borba, e muito obrigado também ao Dr. Guilherme Sevilha Galvez e Dr. Andrés Miranda Guzmán. Diego Andrés Miranda Guzmán. Muito obrigado a todos. Realmente os problemas são similares, são parecidos. Muitas das coisas que já disseram também se estão a passar aqui. Não são momentos fáceis, quer do ponto de vista da saúde pública, quer do ponto de vista económico, social e mental, como já disseram, o número de aumento de doenças mentais tem saído vários estudos que indicam que infelizmente isso está a acontecer, assim como a violência doméstica, porque as pessoas estão confinadas nas casas, apertadas, então tem sido Portugal, infelizmente foram assassinadas recentemente algumas pessoas em casa, talvez por estarem demasiado tempo ali em discussão e ainda por cima com problemas de emprego e sociais, etc. Ora bem, Portugal, eu há bocado acho que já referi, Portugal faz parte da União Europeia, o Reino Unido saiu da União Europeia com o Brexit, mas mesmo assim ainda somos quase 500 milhões de habitantes. E há medidas que estão a ser coordenadas a nível da União Europeia. Aí temos, não sei se, como sabem, houve agora uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão que põe em causa a decisão da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu, que também tem sede em Frankfurt, na Alemanha. O Tribunal Constitucional Alemão fica em Karlsruhe, e curiosamente eu já fiz um trabalho que deu origem a uma publicação com o professor Peter Huber, que é um professor da Universidade de Munique, que é precisamente o relator do acórdão do Tribunal Constitucional Alemão, que está a pôr em causa a ajuda de milhares de milhões de euros a todos os 27 Estados-membros da União Europeia. Há agora uma discussão neste momento se prevalece o primado do direito da União Europeia ou a decisão do Tribunal Constitucional Alemão, que poderá impedir a Alemanha de se endividar em termos de dinheiros públicos para ajudar à pandemia, a resolver a pandemia. Portanto, é uma situação difícil, sendo que se os países fazem parte da União Europeia, obviamente que posso-vos dizer que uma grande percentagem da legislação portuguesa tem origem da União Europeia. Muito mais de metade da legislação portuguesa tem origem na União Europeia. Inclusive, existem vários instrumentos, as diretivas têm que ser transformadas em leis portuguesas, mas, por exemplo, os regulamentos europeus não. São automaticamente aplicados como se fossem feitos pelo Parlamento português. E, no entanto, são feitos pelo Parlamento de Estrasburgo ou Bruxelas, porque ele anda de um lado para o outro, está dividido pelas duas regiões, a Bélgica e a França, por razões de fundação do Tratado da União Europeia e do Tratado do Funcionamento da União Europeia, que são dois, que a última versão, curiosamente, é de Lisboa, como sabem. Portanto, o Tratado da União Europeia que está em vigor foi feito em Lisboa e tem o nome de Lisboa, que é a capital de Portugal. E, portanto, há uma série de medidas legislativas que têm por origem a União Europeia. Depois há medidas mais nacionais, mais circunscritas ao nosso país e ao nosso território. Portugal é um país muito grande em termos marítimos, tem uma das zonas económicas exclusivas marítimas maiores do mundo, territorialmente é pequeno, mas com as 200 milhas da zona económica exclusiva é muito grande, vai quase até ao meio do Atlântico, os Açores, que é uma base militar muito importante do exército dos Estados Unidos. Portugal é um país da NATO, da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, embora é um país também com uma amizade muito estreita com a República Popular da China, porque nós temos um território que se chama Macau, que é onde ficam os maiores casinos do mundo, que ultrapassaram Las Vegas, ficam em Macau, que é muito perto de Hong Kong, e que era um território português durante quase à volta de 500 anos. Foi um território português que só passou para as mãos da China de novo em 31 de dezembro de 1999. E, portanto, temos uma grande amizade com a China, mas somos um país definitivamente atlântico e de
organização do Tratado do Atlântico Norte e temos nesse aspecto uma maior ligação com os Estados Unidos e já agora o tratado militar em vigor mais antigo do mundo é entre nós e a Inglaterra e o Reino Unido. É o tratado militar mais antigo do mundo, por razões várias, porque tínhamos inimigos comuns, infelizmente, tivemos guerras com a Espanha, tivemos guerras com a França, e os nossos aliados que nos ajudavam sempre eram sempre os ingleses, que nem sempre a relação correu muito bem, mas éramos um país, até à Revolução de Abril, que, portanto, era um império, não é? Tínhamos Angola, Moçambique, era um país colonial e que deixou o Brasil, mas Brasil muito antes deixou de ser uma colónia, ainda bem, é um país irmão. A capital de Portugal chegou a ser o Rio de Janeiro. O colega Dr. Everton Borba com certeza sabe isso. Há um período histórico que a capital foi o Rio de Janeiro e era a capital de Portugal por causa das invasões aqui. Pronto. Isto é importante explicar porque é que Portugal é assim, não é? Porque por Portugal tínhamos, por exemplo, Timor-Leste, que fica na Indonésia, que fala português até hoje, também era um território português, Goa da Mão e Dio, na Índia, também. Então, por exemplo, o nosso primeiro-ministro é filho de um cidadão indiano. Isto para dizer que estamos de bem com todos, o que não implica que, evidentemente, no caso de uma guerra, as nossas parecenças são mais com a América Latina, com Espanha, que agora as relações são ótimas com Espanha, com a União Europeia, do qual somos um país membro, e com os Estados Unidos e com a Inglaterra. Dentro de tudo o que já foi dito, seria repetido estar a dizer, mas isto, portanto, para dizer que também estamos sujeitos à legislação de todas estas organizações das quais fazemos parte, internacionais, de acordo com o nosso artigo 8º da nossa Constituição. Repetindo um pouco o que o colega já disse, foi criada alguma legislação especial, com certeza, durante a pandemia. É impossível falar aqui, dado o tempo curto que temos em falar em toda a legislação, mas vou fazer algumas referências, nomeadamente o direito de deslocação e imigração, artigo 44 da Constituição, e o artigo 45, o direito de reunião e manifestação. É evidente que no pico da pandemia, esses direitos tiveram que ser restringidos, mas nunca ficaram de parte, tanto que, por exemplo, no dia 25 de Abril fizemos na mesma uma festa à Revolução Democrática, ao Estado de Direito, embora com menos gente na nossa Assembleia da República, assim como no dia 1º de Maio, o dia do trabalhador, fizemos festejos, embora aí não correu muito bem, porque houve uma divisão em Portugal, porque foi criticado que deixaram juntar muita gente e que provavelmente pode ter havido contágio, mas o que é certo é que o 1º de Maio também foi comemorado. E repare-se, o 1º de Maio foi comemorado ainda em estado de emergência, porque o estado de emergência só acabou em 2 de Maio. Passou a estado de calamidade, ou seja, nós nunca, embora com menos pessoas e mais afastadas umas das outras, embora criticou-se porque houve quem disse que se juntou gente a mais, mas portanto, nós nem no estado de emergência nós colocamos em causa os direitos fundamentais dos trabalhadores, os direitos económicos, sociais, políticos, culturais, salvaguardando o afastamento das pessoas, com menos pessoas, mas nunca proibindo totalmente a manifestação, a não ser que essa manifestação seja desorganizada, não autorizada e provoque motins, altercações, violência nas ruas. Não, isso não, e evidentemente que isso não pode ser permitido, nem em tempos de paz, nem em tempos de guerra. Mas as forças policiais, como disse bem o colega do Peru e o colega da Colômbia, as forças policiais, nós não deixamos que as forças militares apenas tiveram uma intervenção subsidiária. Embora nós temos uma polícia que se chama Guarda Nacional Republicana, que é uma força militarizada, mas essa é como a polícia militar no Brasil, essa atua
no tráfego, no trânsito normalmente. Portanto, em Portugal nós temos cerca de 1.300 mortos, 29 mil infectados, todos os dias os infectados estão a aumentar, todos os dias, porque é sempre a somar aos anteriores, embora nós achamos que já passamos o pico e nessa medida estamos a deixar abrir a economia outra vez. E, portanto, estamos a deixar reabrir, neste momento, por exemplo, as lojas de roupa, os hotéis, mas com determinadas regras, em que não pode estar sobrelotado, os transportes públicos, onde o uso de máscara vai ser obrigatório, embora agora surgiu uma tese de que a máscara também pode ser perigosa. Por exemplo, morreram 3 crianças, 3 ninhos em China, que estavam fazendo exercício físico com a máscara e pode ter sido por falta de oxigênio, porque estavam sempre a respirar o dióxido de carbono. Mas pronto, a regra, independentemente dessas críticas, vai ser usar a máscara. Claro que a máscara tem que ser usada também quando é estritamente obrigatório e vai haver uma multa e uma coima para quem não usar máscara nos transportes públicos. É época balnear, nós temos muitas praias em Portugal, temos, uma das nossas principais indústrias é o turismo e a praia, recebemos muito dinheiro dos turistas, mas neste momento as praias supostamente estão fechadas, só reabrem em 1 de junho. No entanto, este passado fim de semana, ayer, domingo, ou antes de ayer, domingo e sábado, mucha gente ha ido a la playa y no sabemos si el contagio va a subir otra vez. Es una incógnita porque ninguém lo sabe bien la perigosidade deste vírus. Eu penso que he respondido para já estou ocupando muito tempo, mas tivemos uma lei muito importante, que essa esqueci-me de referir. Tivemos a aplicação do chamado layoff, não sei se tem em vosso país, que é, portanto, no pico da pandemia, as empresas cierram, os trabalhadores vão para casa e parte do salário ha sido pago por el Estado, incluso en las empresas privadas. Isso ha sido uma medida muito importante, como devem calcular, porque as pessoas deixam de ter salários e as empresas deixam de trabalhar e ter lucros e ter movimento de dinheiro, mas os governantes han dicho, isto não pode durar muito mais tempo porque o Estado não tem muito mais dinheiro para continuar isto. E eu incluso penso que se não fosse a União Europeia, pior seria para nós outros, porque Portugal é um país que está melhor agora, mas está melhor sobretudo por causa do turismo, que é como um petróleo. Portugal é procurado por gente de todo o mundo, tem milhões e milhões de turistas. O problema é que o turismo ha acabado neste momento porque as fronteiras estão cerradas. As fronteiras com Espanha estão cerradas, com a exceção de los caminhões com alimentos e coisas altamente que são necessárias. E agora estão reabrindo aos poucos. Mas é um pouco perigoso. Nosso setor da aviação, a nossa companhia aérea, TAP Air Portugal, está, ainda hoje he lido as notícias, está falida, parada, totalmente parada. Pronto, e agora estão reabrindo as coisas aos poucos e vamos ver, estamos todos na expectativa da segunda vaga da doença. Se isto vai outra vez incrementar e aumentar o número de muertos e infectados, estamos todos receosos, mas temos que voltar com os cuidados, tem que haver um equilíbrio, com uma balança. Graças. Ok, muito obrigado, doutor professor Melo Bandeira. Então, passo a palavra